Então vamos comigo em Lucas capítulo 8. Eu quero ler alguns versículos com a igreja, de Lucas capítulo 8. Verso de número 40, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu como? Em outras traduções diz, ao entrar Jesus naquele lugar, a multidão o recebeu com alegria. Diga assim, eu preciso aprender a me alegrar aonde Jesus está. Verso 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha, única filha, de uns 12 anos, que estava à beira da morte, ou estava à morte. Verso 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. No verso 42, ela estava à morte. No verso 49, ela está morta. Dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temais, somente creia, e ela será salva. Diga assim, ela será salva. Diga assim, salvação é diferente de cura. Diga assim, o Senhor está mais preocupado com a salvação do que com a cura. Tendo chegado à casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Amém? Até aí, nós vamos ministrar uma palavra acerca dessa história de Jairo, uma história incrível, uma história excepcional, e uma história que tem muita gente que se identifica muito com Jairo, né? Porque Jairo é o tipo de pessoa que estava com a senha, foi chamado, mas Jesus parou para atender uma outra solicitação e falou assim, Jairo, espera aí mais um cadinho, que a sua hora vai chegar, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, e Jairo, ainda bem que Jairo não é uma pessoa egoísta, como muitos de nós somos, né? Nós queremos um Jesus só para nós, que atenda somente às nossas expectativas. No meio do caminho, Jairo chamou Jesus, no meio do caminho Jesus para, só que o nome Jairo significa Deus dará a luz, ou seja, Jairo significa Deus gera vida. Olha que coisa linda, irmão, você já parou para pensar nisso? Jairo vai procurar Jesus porque a sua filha estava à beira da morte, só que quando eles estão chegando, a filha já está morta, só que Jairo se esqueceu que o nome dele é Deus gera vida, Deus dá a luz. No meio do caminho, essa mulher que estava condenada a ficar na sua casa, que estava condenada a não sair mais de dentro da sua casa, ela resolve sair naquele dia e se encontra com Jesus. Jesus para atender as petições daquela mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, um problema seríssimo de hemorragia, uma hemorragia que não conseguia ser estancada. Aquela mulher tinha seus problemas de saúde, aquela mulher tinha talvez uma depressão, uma anemia, ela tinha os seus problemas, mas Jesus atende a necessidade dela, ela toca em Jesus, atende a necessidade dela, e aí Jesus olha e fala, vamos lá. Porque eu já começo aprendendo que não tem nada que pode frustrar o plano nem impedir a direção de Deus.
Jesus ia para onde, irmão? Para a casa de Jairo. Ele podia ir para qualquer outro lugar, qualquer coisa podia aparecer no meio do caminho, mas se ele falou que ele ia na casa de Jairo, ele vai na casa de Jairo. Esses dias eu escrevi algo, eu até peguei minha colinha aqui. Muitas vezes nós perguntamos o que Deus vai fazer na nossa vida. Deus, estamos para virar o ano, 2019 está chegando, o que o Senhor vai fazer na minha vida? Deus, o que o Senhor vai fazer na minha casa? O que o Senhor vai fazer em relação ao meu trabalho? O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Deus, o que o Senhor vai fazer? Muitas vezes nós somos assim, né? Sempre perguntamos o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? E aí eu me lembrei de algo poderoso, porque nós precisamos parar de perguntar a Deus o que Deus vai fazer. Mas espera aí, pastor, como é que é esse negócio de parar para perguntar para Deus o que Deus vai fazer? Eu aprendi algo tremendo, quando ele diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, e eis que veio um homem chamado Jairo, que tinha uma filha que estava à morte, e ele convidou Jesus para ir na sua casa, e Jesus falou: não, beleza, vamos lá. Quando eu pergunto o que Deus vai fazer, quando eu começo a perguntar demais, eu entendi algo poderoso, eu preciso parar com isso. Sabe por quê, querido? Porque eu preciso aprender que o que Ele vai fazer já está escrito. O que Ele vai fazer já está escrito. E eu preciso começar a parar de perguntar o que Deus vai fazer e começar a ouvir a sua voz. Por quê? Porque Deus só faz o que Ele fala. Sabe por que a gente pergunta muito o que Deus vai fazer? Porque a gente está ouvindo pouco Ele. Porque se eu conheço o Deus a quem eu sirvo, eu paro de perguntar o que Ele vai fazer e começo a glorificar porque eu sei que Ele vai fazer. Sabe, irmãos? Jairo podia estar tirando os cabelos. Vou ficar igual o pastor Tiago. Vou ficar descabelado, vou ficar sem nenhum fiapo. Jesus parou, vai atender essa mulher, minha filha está morrendo. Só que Jairo ouviu da boca de Deus, ouviu da boca de Jesus: eu vou lá, onde é que ela está? Eu vou lá. Ele já falou, irmão? Está falado. O que Deus falou, nada, nem circunstância, nem tempo, nem tempestade, nem palavra de homem, nada pode mudar. O que Deus já falou que vai fazer, irmão. Nada pode mudar a palavra de Deus, nada pode mudar a palavra que saiu da boca de Deus. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que saíram da boca do Senhor voltam para Ele sem que antes elas se cumpram. Eu preciso parar de perguntar o que Deus vai fazer e abrir a minha Bíblia, porque aqui tem tudo o que Ele vai fazer. Sabe por que você não sabe? Sabe por que eu não sei? Porque eu não conheço isso aqui. Mas Jairo conhecia Jesus. Jairo sabia quem era esse Jesus. Tanto que quando Jesus para, Jairo fica ali. Se ele falou que vai na minha casa, eu não vou embora, eu vou esperar, porque ele vai. Se ele falou que vai mudar algo na minha família, eu vou esperar, porque ele vai. Se ele falou que vai me abençoar, eu vou esperar, porque ele vai. Porque o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo vai acontecer conforme aquilo que Ele fala. O meu Deus é um Deus que cumpre o que fala. E aí eu começo a aprender algumas coisas que querem tirar o nosso foco daquilo que Jesus já falou, daquilo que Jesus já determinou, daquilo que Jesus já estou indo lá. Eu estou indo lá, eu vou na sua casa. A sua filha não está morta, ela está dormindo. Eu vou na sua casa, filho. Pode atravessar quantas pessoas na minha frente. Quantas pessoas quiserem me tocar, vão me tocar. Mas eu vou na sua casa. E eu começo a aprender o seguinte, que eu preciso
evitar para que a minha mente, e aí entra o ser humano, aí entra o homem, que é falho, que pensa um monte de coisa que não é para pensar, que fala o que não é para falar, e aqui eu começo a aprender que para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, para que a palavra de Deus se conclua na minha vida, eu preciso eliminar da minha vida os mensageiros da morte. Preciso, irmão. Sempre vai ter um filho do cão para colar em você e falar um monte de besteira para te tirar do caminho do Senhor, para tirar as promessas de Deus do teu coração, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele não vai mudar, a promessa continua ali, agora eu posso tirá-la do meu coração, ela continua existindo, não mais dentro, fora, e a promessa fora não adianta, ela precisa estar dentro. Escondi a palavra de Deus dentro, não fora. Só que chega um monte de mensageiro do inferno, olha lá no verso 49, irmão, falava ele ainda quando veio uma pessoa do chefe lá da casa do Jairo, dizendo, a sua filha já morreu, ou seja, não adianta mais Jesus na sua vida, não adianta mais Jesus na sua casa, não adianta mais Jesus na sua história, porque a sua filha já morreu. Só que aqui eu aprendo o seguinte, irmão, se eu quero que o Jesus que eu sirvo cumpra a vontade dele na minha história, eu preciso eliminar da minha vida os mensageiros do diabo. Sabe, irmão, você consegue uma promoção, você consegue dar um passo abençoado na sua vida, você consegue passar numa faculdade, aí alguém vira para você e fala assim, é federal, você fala, não, é particular. Ah, qualquer um passa. Filho do cão, filho do cão. Por que não saem profissionais de faculdade particular? Mas o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, ele quer tirar a promessa de Deus da sua vida, ele quer tirar os sonhos do seu coração, ele quer tirar tudo de dentro de você, como? Te trazendo uma mensagem de morte. Sabe, você recebe uma promoção, aí ao invés da pessoa te abraçar e falar assim, cara, você merecia isso, fantástico, incrível. Alguém vai dizer e falar assim, se prepara porque a carga vai dobrar. Se prepara porque a cobrança vai aumentar. Se prepara, sabe por quê? Depois disso eles geralmente mandam embora. Mensageiro do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não tenha problema nenhum em dizer para os mensageiros de Satanás, para fora. Não tenha problema nenhum em dizer para aqueles que querem atrapalhar a vontade de Cristo Jesus na sua vida, de se cumprir, não tenha problema em colocá-los no devido lugar deles, fora da sua casa, fora da sua mente, fora do seu coração. A segunda coisa que eu aprendo, no verso 50, vem o meu Jesus e diz, mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não temas, não temas. Ei, os mensageiros de Satanás estão do seu lado, eu estou do seu lado, não temas, somente acredite, não temas, somente creia. Sabe por quê? Porque ela será salva, ela será transformada, ela não está morta. Sabe o que eu aprendo, querido? Quando eu deixo de dar os meus ouvidos, de emprestar os meus ouvidos para os mensageiros do diabo, eu começo a emprestar os meus ouvidos para a voz que traz esperança. Sabe, irmão, Jairo podia falar assim, porque eles encerraram o versículo lá no 49, dizendo, não incomodes o mestre. Jairo podia chegar e falar assim, então Jesus já morreu, vamos fazer o funeral aqui, muito obrigado, né? Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter vindo até aqui. E tem gente que até espiritualiza, aceita a morte,
e espiritualiza dizendo o seguinte: não, Jesus, olha só, na verdade o propósito era que nós passássemos por aquele lugar para aquela mulher ser curada. Minha filha, talvez não estava nos seus planos, ou os seus planos eram morte para ela. Não incomodes o mestre, ou seja, libera Jesus. Jesus tem muita coisa para fazer, Jesus tem muita coisa, Jesus tem algumas aldeias para andar. Não incomodes mais o mestre. Ei, já morreu, mas o mestre, esse homem não dá ouvidos para os mensageiros de Satanás. Então, quando ele não dá ouvidos, Jesus começa a falar, e ele fala assim, em outras palavras, estão falando de morte, mas quem está aqui do seu lado é aquele que veio para dar vida. Eles estão falando que acabou, mas aquele que está aqui é aquele que veio para dizer que agora está começando um novo tempo na sua vida. Eu costumo dizer, e falei isso na mensagem passada, o ponto final para o homem é o ponto de partida para Deus. Jairo chegou no limite, a filha está morta, Deus falou, agora eu começo, agora é a minha vez, agora é comigo. Ou seja, querido, quando eu tampo os meus ouvidos para a notícia da morte, eu abro os meus ouvidos para a notícia da esperança. Em terceiro lugar, algo que eu aprendo com Cristo Jesus, isso é didático para nós. Que ensinamento, verso 51, tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão homens de Deus. Pedro, Tiago e João, e os pais, a autoridade sobre a vida da filha são os pais. Pedro, Tiago e João conheciam Jesus, andavam com Jesus. Não permita, querido, que outros entrem na sua vida. Permita que Pedros, Tiagos e Joões, ou João, entrem na sua vida. Permita que pessoas de Deus cruzem o teu caminho e entrem na tua casa. Sabe por quê? O contrário disso é morte. Quando você começa a pegar conselho com quem não tem vida com Deus, você está assinando o atestado de óbito daquilo que você precisa de socorro. Quando você começa a se aconselhar com quem não tem intimidade com Jeová, você está dizendo, sabe o quê? Pouco me importa restauração ou morte. Agora, quando você sabe que é algo que você ama, que tem valor, você permite que pessoas de Deus se aproximem de você. Pessoas de Deus. Jesus dá um ensinamento aqui para mim e para você tremendo. Ele diz, ei, tem um monte de pessimista aqui. Tem um monte de gente dizendo que não vai dar certo. Tem um monte de gente falando que a mulher está morta. Tem um monte de gente que está trazendo uma mensagem de destruição. Posso dar um recadinho para vocês? Vocês ficam fora. E ele diz, Jairo, permita somente que entre na sua casa Pedro, homem de Deus, Tiago, homem de Deus, João, homem de Deus, e os pais. Por que os pais? Além de autoridade sobre a vida da filha, os pais não estão torcendo para a morte dela. Ele está dizendo, sabe o quê? Aquele que não é comigo, é contra mim. Aquele que não ajunta, espalha. Pedro, Tiago e João ajuntam. Os pais ajuntam. O resto espalha, fica fora. O resto não tem uma palavra de sabedoria para liberar, então fica fora. E aqui ele está falando de casa, habitação, morada, moradia, residência. E eu quero te fazer uma pergunta, querido. Quem tem entrado na sua casa? Você está abrindo a porta da sua casa para quem? Quem está entrando na sala,
nos aposentos da sua casa. São pessoas que têm bênção para te entregar, que têm uma palavra de Deus para a sua vida, ou são pessoas que vão entrar, olhar, até vão na igreja, sabe, irmão? Mas elas entram, olham, saem, e o coração enche de inveja. Que casamento abençoado, queria um casamento desse. Que família linda, queria uma família dessa. Ô, irmão, para de olhar a família dos outros, vai orar a Deus, pede a Deus alguma coisa para você, sabe? Para de ficar olhando o quintal do outro, o jardim do outro, começa a valorizar o que Deus te deu até hoje. Para de colocar gente que não tem o que acrescentar na sua vida dentro da sua casa. Para de colocar gente que está querendo tomar o seu tempo com Deus, achando que sua casa é lixão, sabe? Lixão. Tem que depositar todo o lixo da vida dela dentro da sua casa, ela vai embora, você fica mal, e a pessoa está leve. Fiquei tão leve quando eu conversei com você, aí você fala assim, eu fiquei muito pesado. Toma de volta, filho, não quer não. Joga o lixo no lixo. Você não é lixo não, irmão. Sua casa não é lixão não. A sua casa é a habitação do Senhor. A sua casa é lugar da manifestação da glória de Deus. A sua casa não é lixão, querido. Para. Jesus fala, sabe o quê? Porta dentro, filho, só entra homem de Deus. Porta dentro da sua residência, da sua casa. Você quer milagre? Você quer experiência com Deus? Porta dentro, presença de Deus. Lá fora a gente não tem controle. Agora dentro, nós temos. Jesus não deixa ninguém entrar, a não ser homens de Deus. Cuidado com quem está entrando, sabe aonde, irmão? Na sua casa. Aqui, ó. Seu coração. Essa casa é extraordinária. Porque dessa casa procedem as saídas da vida. Se essa casa está contaminada, sabe o que vai acontecer? As saídas da vida sairão contaminadas. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio. O que está cheio teu coração, querido? Está cheio disso aqui? Olha só, irmão. Olha só. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, irmão? O que nós precisamos fazer é permitir que essa casa seja a habitação de Cristo Jesus. E quem convida para entrar nessa casa, uma coisa linda. Foi Jairo que chamou Pedro, Tiago e João? Não, foi Jesus. Jesus sabe quem tem que entrar e quem não tem que entrar. Jesus sabe quem tem que participar das suas vitórias, porque aqui é emoção. Aqui é emoção. Jesus sabe quem tem que participar das suas alegrias e das suas tristezas. Se eu coloco alguém errado para participar das minhas alegrias ou das minhas tristezas, ele vem com uma mensagem de morte. Você está alegre? Ele vai te deixar triste. Você está triste? Ele vai piorar a situação. Ele vai dizer assim, é assim mesmo, né? Aqui, segura que ainda vai piorar. Tem gente que tem essa capacidade, irmão. Tem misericórdia, Senhor. Diga assim comigo, eu preciso ignorar, fechar os meus ouvidos para os mensageiros da morte e abrir os meus ouvidos para a voz de Jesus que traz esperança. Diga assim, Jesus não deixou ninguém entrar. Quem cuida da sua casa é Jesus. Ele vai te dar, sabe o que? Discernimento. Deixa entrar ou não deixa? Convido ou não convido?
É igual casamento, irmão. Casamento é assim. A gente convida um monte de gente que a gente não queria convidar. Quem é casado aqui sabe. Quem já fez festa de casamento aqui sabe. Aí você convida aquele monte de gente, até da família, sabe, querido? Família, convida aquele monte de gente para o momento da sua alegria. Aí tudo fica ali lindo, maravilhoso. Sempre tem os reclamão. O docinho estava espetacular, mas o camarada vai falar assim: estava com gosto de ovo. Sempre tem um reclamão. Mas quem convidou? Você, irmão. Por quê? Porque tem um monte de crente que quer fazer média com ímpio. Tem crente que quer fazer média com ímpio. Sabe o que vai ouvir? Uma mensagem de morte. Quando você quiser convidar alguém para alguma coisa que você vai promover, ore a Deus. Fale assim: Senhor, traga as pessoas certas para o lugar exato. Se for ímpio, ele vai sair convertido, irmão. Porque não tem ninguém, nem nada, que não se renda à presença da glória de Deus. Jesus não deixou ninguém entrar. Jesus deu a direção, falou: Jairo, não entra ninguém, somente quem eu disser. Capítulo 8, verso 52 diz assim: e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, mas o mestre disse: não choreis, ela não está morta, apenas dorme. Coisa linda, querido, olha só. Fugiu do controle do homem, aí o homem entra na esfera emocional. Sempre assim. Quando foge do controle, do comando do homem, a emoção entra em ação. E aí, quando a emoção entra em ação, tem gente que ri. Você já viu isso? Tem gente que quando passa por uma situação de estresse, assalto, ou uma notícia de alguém que faleceu, tem gente que começa a rir. Tem gente que ri, irmão. Ri, mas na verdade não era isso que ela queria fazer, ou ele queria fazer. Mas você perde o controle emocional. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que desmaia, tem gente que faz xixi. A emoção, ela é ativada com uma informação. Nesse momento, as emoções daquele povo, as emoções daquela família, daquela casa, era o choro. Mas Jesus estava dentro daquela casa e olha para aquela situação, todos estavam pranteando, a Bíblia diz, e todos choravam e prantearam. Mas ele disse: ei, não chora, ela está dormindo. Não chora, a situação não está no seu controle, está no meu. Quando ele diz para um povo que via que a menina estava morta, quando Jesus está dizendo, ela não está morta, ela está dormindo, ele está falando, o controle não está nas suas mãos. Quem dá a vida e quem tira a vida sou eu. O controle está nas minhas mãos. Então, não tenha medo. Não temas. Ela não está morta. Sabe? Jesus está dizendo o seguinte aqui: eu tenho comando, a última palavra é a minha. Quem diz o que vai acontecer e o que não vai acontecer sou eu. O diagnóstico que você tem de alguma coisa da sua família, da sua casa, da sua história, o diagnóstico que você pode trazer para cá hoje, às vezes é um diagnóstico de morte. Há tempos e há anos você tem chorado. O laudo que você tem para entregar é um laudo de morte, onde foge o seu controle. Aí Deus olha para você nessa noite e fala assim: obrigado por entregar nas minhas mãos
Agora quem dá o laudo sou eu. Já mudei o laudo. Não está morta. Te falaram que está morta? Falaram? Te falaram que não vai dar certo? Alguém falou aí que não vai dar certo? Jesus olha assim, alguém falou que está morta? Ela está dormindo. Deixa ela descansar. Daqui a pouco ela vai despertar. Daqui a pouco ela vai levantar. Alguém falou que está morto? Alguém falou que não vai dar certo? Espera só um pouquinho. Porque eu, ao som da minha voz, isso que está morto, que as pessoas estão falando, vai despertar. Jesus não virou e falou assim: Jairo, eu sou Jesus, você é Jairo, você é o pai da criança. Jairo, você tem autoridade sobre a criança, então Jairo, declara aí, Jairo. Ordena aí, Jairo. Jesus falou: não, ao som da minha voz. Antes eu era o Verbo se fez carne, eu sou a palavra viva. Ao som da minha voz, a situação vai mudar. Ah, pastor, entendi. É ao som da voz de Cristo Jesus. Sim. Onde você está buscando solução, querido? Aonde você está buscando a resposta? Aonde que você está buscando a vida sobre aquilo que está morto? Você está buscando no judiciário, legislativo, executivo? Você está buscando aonde? Você só não buscou no soberano ainda, no supremo. Mas se você começar a falar com Jesus, ao som da voz dele, aquilo que está morto, para você. A gente vê morte, ele não vê, irmão. Ao som da voz dele, vai reviver. A Bíblia diz: não choreis, ela não está morta. Jesus não escreveu isso. Jesus não escreveu: vou escrever para ela não me ouvir falando. Não. Talvez Jesus estava do lado da menina, estava todo mundo chorando. Ela não está morta. Sabe, irmão? Jesus se aproxima daquilo que é um problema para você, e libera uma palavra de vida sobre aquilo que para você é morte. Uma outra coisa que eu aprendo, lá no verso 53, e riam dele, porque sabiam que ela estava morta. É incredulidade, né? É o ha. Até parece que isso vai mudar. Até parece que fulano de tal vai se converter. Até parece que essa menina vai ressurgir. Até parece que ela está morta. Jesus está vivendo onde, gente? Que pensamento é esse de Jesus? Aí ele pode olhar para você e falar assim: pensamentos de paz, maiores do que os seus até. Muitos riam, e eles riam, e eu aprendo um negócio interessante, querido, sinal de confusão. Sabe por quê? Porque você está, imagina Jairo no meio da situação. Jesus está indo para a casa dele, para atender uma menina, a menina morre. Aí quando chega na casa dele, a menina está morta, e todo mundo começa a falar: já morreu. Aí Jesus fala: Jairo, deixa eles aqui fora, vamos entrar. Entra Pedro, Tiago e João. Imagina a mente de Jairo, a cabeça de Jairo. Aí entra Pedro, Tiago e João e os pais da criança. Chega lá dentro, a menina está morta. Jesus olha e fala assim: ei, vocês estão chorando? Fica tranquilo, tudo vai se resolver. Essa menina está dormindo. Mas Jesus já não está dormindo, ela está morta. Aí o que acontece? Confusão, porque ao invés deles crerem, Jesus começa a rir. O povo estava rindo. Jesus, ela está morta, Jesus.
vamos rir, vamos zombar da situação. Tem gente que é assim, querido. Quando você libera uma palavra de vida, tem gente que zomba. Quando você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem gente que zomba. Tem gente que não acredita. Só que a diferença está, sabem aonde? Jesus estava dentro da casa. A diferença estava na questão de Jesus estar próximo ao problema. Jesus não falou, Pedro, Tiago, João, homens de Deus, entra, eu vou ficar aqui fora na intercessão. Não, irmão, Jesus entrou. O povo pode rir lá fora, deixa rir. Quem ri por último, ri melhor. Sabe? As pessoas riam, e rir era um sinal de confusão, era um sinal de dúvida. Eles queriam dar um sinal para Jairo. Jairo, para de acreditar nesse Jesus. Para de acreditar que essa menina vai viver. Ela está morta, já está friazinha, geladinha. Para de acreditar, ela não vai ressurgir. E eles começam a rir, eles começam a zombar, eles começam a mandar um sinal de incredulidade para Jairo. Jairo, não vai rolar, Jairo. Não vai rolar. E aí Jairo, imagina Jairo, a confusão na mente de Jairo. Para quem olha, meu Deus, Jesus, o povo rindo aqui, mas Jesus está aqui, Pedro, Tiago e João. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João só de olhinho fechado assim. Eles não sabem com quem que eles estão mexendo. Eles não sabem quem está aqui dentro. Eles não sabem o poder que está sobre a vida desse homem. E ele está ali, no meio daquela confusão. E aí Jesus, eu fico imaginando Jesus, olhando para Jairo, falando assim, tá bom, Jairo, deixa eu resolver o problema, senão você vai pirar. Verso 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, ou seja, Jesus não só fala, mas Jesus toca naquela menina. Ele diz o seguinte, em voz alta, sabe por que em voz alta, irmão? Dificilmente você vai ver na palavra de Deus, Jesus gritando, Jesus falando em voz alta, até para expulsar demônio, muitas vezes Jesus só olhava e os demônios se submetiam. Mas nesse texto existia uma zombaria fora de casa. Nesse texto existia um povo rindo lá fora, duvidando do poder de Deus, do que Deus podia fazer dentro daquela casa. Tem um monte de gente fora da sua casa, fora da sua vida, duvidando do que Deus pode fazer na sua história. Jesus sabe disso. A Bíblia diz que Jesus pega aquela menina, segura ela com a mão e diz, e a Bíblia fala, em voz alta. Por que ele falava em voz alta se os pais estavam ali? Pedro, Tiago e João estavam ali, do lado, pertinho. Não tinha ninguém fora de casa, da família. Eu aprendo uma coisa interessante, irmão. Quando ele diz, menina, levanta-te, em voz alta, ele está dando um sinal para mim, de que o que ele vai fazer, ainda que seja dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa história, quem vai ouvir falar do que Deus está falando, vai alastrar. Jesus podia olhar para aquela menina e falar assim, menina, levanta-te. Mas o poder de Deus na sua vida não vai ficar só dentro da sua casa. Deus vai começar um milagre dentro. Aquele povo, é porque não está escrito aqui, irmão. É porque não está escrito aqui. Mas se estivesse, pudesse imaginar alguma coisa, eu ia pensar assim, e houve silêncio fora de casa. Sabe por quê, irmão? Tem um monte de gente rindo da sua vida. Tem um monte de gente duvidando da sua história. Tem um monte de gente duvidando da sua fé. Tem um monte de gente duvidando da sua comunhão com Deus. Mas quando Deus abrir a voz dele, a boca dele,
eles vão ter que ficar calados. As pessoas vão ter que engolir o que Deus vai fazer no meio da sua família, no meio da sua casa. Eles vão ter que se submeter em silêncio à voz, ao brado de Cristo Jesus, dentro da sua família, meu irmão. Vai começar lá dentro. Vai começar lá dentro. Jesus está falando alguma coisa para você nessa noite. E o que Ele está falando para você tem duas motivações. Uma, para te levantar, que foi o que essa menina fez. Duas, para calar a voz daqueles que estão zombando de você. Sabe por quê, querido? Quem nos justifica é Cristo Jesus. Quem está como escudo e broquel na nossa frente é Cristo Jesus. É Ele que nos justifica. É Ele quem vai falar assim: eu conheço essa pessoa que você está rindo, eu sei quem é. Você toma cuidado. Eu sei de quem que você está falando, e você vai ter que ficar calado, porque a minha glória, o meu poder vai se manifestar na vida dele. E por fim, verso 55, diz: voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Olha que coisa linda. Essa menina, e aqui eu quero literalmente parafrasear, porque eu ouvi essa mensagem, não dessa forma, mas eu ouvi essa mensagem de um pastor muito querido, que pregou aqui nessa igreja essa mensagem. E eu quero usar exatamente aquilo que ele disse quando ele esteve aqui. Jesus fez o milagre, sim ou não? Não fez? Mas quem cuidou do milagre? Os pais. Sabe, irmão, Deus tem feito milagres na sua vida. Deus fará milagres na sua história. Mas Ele não faz milagre para ficar solto não, irmão. Ele falou, sabe o quê? A menina se levantou, voltou-lhe o espírito, imediatamente se levantou, e Jesus mandou que eles dessem comida para a criança, para a menina. Tem um monte de gente que recebe um milagre de Deus, mas como não cuida, perde. Aqui ele está me ensinando que não basta somente ouvir a voz de Deus, receber um milagre de Deus, ser abençoado pelo Senhor. Se eu não cuidar daquilo que Deus está me dando, eu vou perder. Talvez você entrou aqui e precisa que Jesus haja ou fale em alguma área da sua vida. Dê uma ordem, dê uma direção. Talvez você está aqui nessa noite e precisa que Cristo Jesus traga vida a alguma área da sua história. Ele é capaz de fazer isso sim, irmãos. Mas e depois? É por isso que tem um monte de gente que está desempregada. Aí vem na igreja, faz a campanha de 7 semanas do emprego. Traz a carteira de trabalho, tem que tirar outra, de tanto óleo que ele põe na carteira de trabalho, tem que tirar outra depois. E aí o cara consegue o emprego. Some da presença de Deus. Aí tem um monte de gente que pede um emprego a Deus. Aí Deus dá um emprego, irmão. Aí chega no emprego. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pastor, está errado aquele relógio. Pastor, Deus me deu um emprego. Deu, irmão, deu. E olha, eu tenho glorificado a Deus pelo meu emprego. É mesmo, irmão? Me conta um pouquinho, pastor, olha só. Eu entro 8 horas da manhã, meio-dia eu vou almoçar, volto 1 hora, às 18 horas encerro o meu expediente. Mas vou te falar uma coisa, entro 8 horas, de 8 até umas 10h30, eu estou ali lendo a Bíblia,
buscando a palavra de Deus, sabedoria de Deus, irmão, Deus vai tirar. Sabe por quê? Ele te deu a benção para você cuidar. Não para você ser mais uma dos crentes preguiçosos da estatística do mundo. Irresponsável. Seja responsável pela sua bênção. Cuide da sua bênção. Não adianta nada a menina levantar, levantou, viveu, vai para a escola, vai estudar, menina. Não, Jesus falou, agora dá comida para ela. Agora alimenta ela, agora cuida dela. Sabe, tem um monte de gente buscando bênção. Tem um monte de gente buscando um Jesus que pode te dar alguma coisa, e Ele pode mesmo, irmão, porque Ele é Cristo Jesus, Ele é soberano, Ele é o dono do ouro e da prata, o único que pode dar alguma coisa é Ele, tudo vem dEle, sabe? Agora o que eu estou fazendo? Sabe, pastor, Deus me deu um emprego abençoado, sim, aí o meu chefe manda eu falar que ele não está no telefone, só... Ah, é? Jesus está só olhando, falando assim, ao invés de você dar comida, você está jogando fora a comida? Beleza. Eu te dei um tempo para você trabalhar, você está brincando com esse tempo, você está no celular, mandando WhatsApp. Beleza? Então tá. Eu vou tirar o fôlego de novo. Sabe, irmão, Deus tem te abençoado? Hã? Pergunta para o seu irmão assim, Deus tem te abençoado? É. Se Ele tem te abençoado, agora pergunta para Ele assim, o que você está fazendo com a bênção? Você está cuidando? Queria que você ficasse de pé. Não seja irresponsável com aquilo que Deus vai te dar. Deus vai dar, Deus vai liberar. Eu tenho certeza, querido. Porque a vontade do Senhor, a palavra de Deus diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus vai liberar a vontade dEle sobre a sua vida. A promessa dEle vai se cumprir na sua vida. O problema não é esse. O problema é o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho recebido de Deus. Pastor, quero ler a Bíblia toda, 50 vezes por ano, não adianta se você não cumpre o que você aprende no domingo. Não adianta. Se a palavra que você recebeu hoje, você é incapaz de colocá-la em prática. O que você está fazendo com aquilo que Deus já está te dando? Sabe, irmão? Deus vai multiplicar a sementeira, Deus vai multiplicar algo extraordinário na sua... Deus vai. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus não tem resto para você, Deus tem o melhor para você, irmão. A nível de salvação, a nível de conversão, Deus, quando alguém se converter da sua casa, creia que foi verdadeiro. Sabe? Pode até não estar dando sinais, mas eu creio e cuido daquilo que Deus fez. Deus está te dando saúde, irmão? Sim, pastor. O que você está fazendo com sua saúde? Deus está te dando sonhos. O que você está fazendo com os sonhos que Ele está te dando? Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para essa igreja. Deus tem coisas grandes para Balneário. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. Hoje nós estávamos vindo para a igreja. E nós entramos, pode deixar essa acesa. Isso, paga tudo não. Nós estávamos passando pela rua aqui de trás, que é asfaltada. A gente tem esse costume de entrar e virar logo na primeira direita. Mas nós entramos naquela rua agradecendo a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós já conseguimos enxergar, sabe, balneário estruturado, balneário asfaltado, sabe, irmão, começa a chamar a existência as coisas que não existem. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando Deus der, nós que temos que cuidar, eu e você temos que cuidar do nosso bairro.
Às vezes a gente está indo embora, tem um carro na nossa frente. Esses dias eu estava na casa de Elisângela, eu estava indo embora, tinha um carro na minha frente. O camarada me pega umas 2 garrafas PET grandes de refrigerante e joga pelo carro. Joga da janela no chão. Eu fico olhando e falo assim, tá, nós somos incapazes de cuidar daquilo que nós temos recebido. Você tem família, irmão? Cuida da sua família. Você tem filhos? Cuide dos seus filhos. Ame os seus filhos. Cuide da sua casa. Deus te deu uma casa, sua casa é alugada. Cuide da sua casa. Deus te deu uma igreja, cuide dessa igreja. Sabe, irmãos? Jesus virou e falou assim: eu curo, eu mudo a sorte dela, eu mudo a história dela, mas é você que tem que cuidar. Vidas se convertem aqui, vidas se converterão aqui. Agora, se nós não cuidarmos, eles vão embora. Eles vão para um aprisco que tem cuidado. Eles vão para um lugar onde tem remédio, onde tem abraço, onde tem carinho. Deus vai dar muitas coisas. Deus vai cumprir muitas coisas que Ele falou. Mas eu e você somos responsáveis por cuidar, por ser mordomos daquilo que não é nosso, é de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, irmão. Você está passando pela primeira fase da história de Jairo. A primeira fase é: estou desesperado. Algo está indo pelo ralo. Algo está morto. Ou algo está muito mal. Talvez você está passando pela fase de ver Deus agindo na vida do próximo e não agindo na sua. Curando a mulher com fluxo de sangue e você ali. Todo mundo está sendo abençoado, mas eu não. Talvez você está passando pela fase de chegar em casa e ter um monte de incrédulo, querendo tirar o seu foco, a sua visão. Talvez você está passando pela fase, querido, de entrar em casa e se deparar com a realidade. Olha só o que Deus está falando. Olha o que Cristo Jesus está falando nessa noite, irmão. Aquele jovem, aquele pai saiu de casa, a filha não estava morta, ela estava mal. Só que ele chega em casa e encontra a real situação. Existe uma realidade e Jesus nos chama para ver a realidade. Jesus não transforma algo que é imaginário, Ele transforma aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Talvez você está olhando para a sua casa hoje, para a sua história hoje, e você imaginava uma coisa, mas não é isso, é muito pior. Mas Jesus está lá, irmão. Ele vai olhar e vai falar assim: vem ver, vem cá, vem. Ele toca no problema. A Bíblia diz que ele estende as mãos e toca, e segura. E ele diz em voz alta, para que a glória dele seja escutada, não só por quem está dentro, mas por quem está fora. Ele grita: menina, levanta-te. Eu não sei aonde que você está. Se você se identifica com a história de Jairo em alguma área da sua vida, não espere algo acontecer do nada. Venha até Jesus, entrega para Ele a situação que você está enxergando, e permita que Ele vá ao lugar do problema e mude a situação da sua vida. Eu não sei aonde você se identifica nessa história, mas se você quer
que Cristo Jesus fale acerca daquilo que Ele vai restaurar, e que hoje não está bom, mas que Ele vai mudar. Se você precisa que a voz de Deus seja ouvida na sua casa, ou na situação que você está, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque nós vamos orar, nós vamos colocar toda e qualquer situação diante do Senhor, querido.